Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, a você que está me acompanhando nesse momento, seja através da nossa página Iana João Pessoa pelo Facebook, seja através do meu Facebook, Rodrigo Modesto, seja através do Instagram, Iana João Pessoa, Rodrigo Modesto também, ou através da minha página do YouTube, Rodrigo Modesto. Uma grande alegria poder estar aqui nesse momento trazendo uma reflexão da palavra de Deus, porque, irmãos, eu creio que a palavra de Deus, quando ela alcança o nosso coração, ela traz uma transformação, ela muda a nossa maneira de pensar, ela nos faz a cada dia conhecermos mais de Deus. Ela nos faz conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E esse é um tempo que nós estamos vivendo, que nós precisamos entender, que é um tempo que nós precisamos nos aprofundar, nos mergulharmos, na palavra do Senhor. E eu quero trazer hoje um texto que Deus tem falado muito no meu coração. Tenho pregado aqui na nossa igreja, pregado em alguns outros lugares, porque quando nós entendemos, compreendemos a palavra de Deus, compreendemos a respeito do Filho de Deus, daquilo que Ele veio fazer e fez e cumpriu aqui na terra, o nosso coração ele é transformado. E hoje eu quero compartilhar um texto que está em Marcos 8, capítulo 27. É um texto muito interessante. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra. Se você não tiver, depois medite nesse texto. E no final eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus e você responda a essa pergunta que Jesus faz. O texto ele diz assim, em Marcos 8, 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram às aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho Jesus pergunta aos seus apóstolos: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Aqui nessa primeira parte, a Bíblia diz que Jesus está caminhando, pregando o reino de Deus, passando por algumas aldeias, Cesareia de Filipe, entre outros lugares, porque uma das coisas que Jesus mais fez foi caminhar, foi andar em vários lugares pregando o reino de Deus. E a gente sabe que onde Jesus estava, muitas pessoas estavam ao seu redor. E Jesus aqui com os apóstolos, no momento talvez ali de intimidade, ele pergunta, o que a multidão, o que o povo, fala quem ele era. Mas o texto continua no versículo 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Lucas, no livro de Lucas, esse mesmo texto, Lucas 9, 18, 21, eu gosto muito da resposta que Pedro, na tradução de Lucas diz. Ele diz: tu és o Cristo de Deus. Irmãos, essa é uma pergunta em que o tempo em que nós estamos vivendo, se nós pararmos para analisarmos tudo que temos vivido no ano de 2020, é uma pergunta que Deus está fazendo individual a cada um de nós, porque há duas maneiras de nós enxergarmos Jesus.
A multidão, ela tinha uma visão de Jesus, não era uma visão má, não era uma visão ao todo, né, uma visão ruim. Porque quando nós olhamos a resposta da multidão, quando os apóstolos falam para Jesus, alguns dizem que ele era João Batista. Quem era João Batista? João Batista foi um grande homem de Deus, o último profeta, né? Aquele que foi levantado para preparar o caminho para Jesus, aquele que batizava, né? O batismo de arrependimento, aquele que batizou o próprio Jesus Cristo. Alguns outros diziam que ele era Elias. Quem foi Elias? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um grande homem de Deus, que enfrentou 450 profetas de Baal. Um homem que, na maioria da sua vida, viveu isolado no deserto, ali tendo intimidade com o Senhor. E também dizem alguns dos profetas, se referindo a alguns outros profetas que também, né, foram grandes homens de Deus. Mas a verdade é que Cristo não era nenhuma dessas pessoas. E hoje muitas pessoas olham para Jesus dessa maneira, né? Não da maneira correta, não da maneira verdadeira. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando nós compreendemos quem é o Cristo de Deus, a nossa vida é transformada. Porque os profetas, por mais que eram homens de Deus, eram homens que ouviam Deus e levavam a mensagem de Deus. Eram homens que muitas vezes levavam ali, né, uma palavra pesada, uma palavra de condenação para reis, para nações. Mas quando nós olhamos a vida desses homens, esses homens não tinham poder da salvação. Aqui é onde está toda a diferença de como nós olhamos para Cristo. Porque se Cristo é apenas alguém que nos abençoa, alguém que nós buscamos na hora em que nós necessitamos, são coisas passageiras. Mas quando nós olhamos para Ele como Filho de Deus, como nosso Salvador, como nosso Redentor, nós sabemos que quando nós entregamos nossa vida a Ele, os nossos pecados são perdoados. Nós sabemos que através dele, autoridade é dada a mim e a você. Como o próprio Jesus fala, eis que vos dou toda a autoridade para pisares em serpentes e escorpiões. Quando Jesus diz, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja somos nós, que sabemos a verdade, sabemos quem é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus é aquele que veio em carne. É aquele que levou sobre nós, sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades. É aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade da escolha. Porque antes da vinda de Jesus, todos nós estávamos condenados pelo pecado. Mas a partir do momento em que nós compreendemos essa verdade, quem é o Cristo de Deus, quem é Jesus, nós passamos a andarmos com Cristo. E Jesus aqui, ele queria saber a resposta dos seus apóstolos, porque já haviam tempos em que Jesus estava caminhando, em que eles, viram Jesus realizando muitos milagres, prodígios. E é uma diferença, porque a multidão, ela não tem uma estabilidade. A multidão, ela apenas busca Jesus na hora da necessidade, mas ela não tem um compromisso verdadeiro. A multidão, ela não ouve de Jesus aquilo que no oculto ele traz para aqueles que o buscam verdadeiramente. Os apóstolos ouviam de Jesus. Os apóstolos conviviam com Jesus.
tinha um relacionamento, tinha uma intimidade profunda. E por conhecer essa verdade, quem é o Cristo de Deus, após Jesus ressuscitar, voltar para a casa do Pai, Jesus derrama sobre eles, lá em Atos 2, o Espírito Santo Consolador. E a partir dali, então, a vida dos apóstolos passam a ser de Cristo, a cumprir o propósito a qual Deus designou para cada um deles, assim como eu, assim como você. Quando nós compreendemos quem Cristo é na nossa vida, a nossa vida ela é transformada. Irmãos, nós quando entendemos isso, nós sabemos que por mais que passamos por várias lutas, por mais que todos os dias, o inimigo tenta nos afastar do Senhor, nós sabemos que maior é aquele que está em nós. E é essa toda a diferença quando Jesus pergunta: mas para vós, quem sou eu? E essa é uma pergunta que Jesus está fazendo para a nossa nação, para o mundo. Quem eu sou para vocês? E eu quero aqui encerrar essa reflexão, deixando para você essa pergunta: quem Jesus é na tua vida? Como eu posso entender se Ele é o Cristo de Deus na minha vida, ou se Ele é apenas Elias, João Batista ou profetas? Em outras palavras, é uma pessoa normal. Porque as multidões, quando recebiam aquilo que eles necessitavam naquele momento, eles iam embora. Mas os apóstolos continuavam firmes ali com Jesus. Se a sua vida ela está fazendo sentido, cumprindo as promessas de Deus, se você tem buscado ao Senhor, se você tem tido fidelidade com Deus, se você tem crido nas promessas do Senhor, o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Se você sabe quem é o Cristo de Deus na tua vida, você não teme, meu irmão, as tribulações, você não teme nem a morte, porque Ele disse que aquele que estiver nele, ainda que morra, viverá. Nós sabemos que a maior promessa de Cristo é a vida eterna, é estar com Ele na eternidade, experimentando aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Que essa pergunta fique ao teu coração. Se você ainda não recebeu Jesus na tua vida, se Ele ainda não é o Cristo de Deus na tua vida, ainda há tempo, ainda há oportunidade. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Isso fala do melhor de Deus para nossas vidas. Mas para isso precisamos ouvir em primeiro lugar. Em segundo lugar, abrir a porta. A porta é o nosso coração. É abrirmos o nosso coração para a verdade revelada de Deus e o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador. Deixarmos de sermos criatura e passarmos a sermos filhos de Deus. Porque Jesus veio por causa de mim, por causa de você. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, em algumas traduções, não vá para o inferno, mas que tenha vida eterna. E essa vida eterna é com o próprio Pai, é com o próprio Deus. Então eu quero desejar para você que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Eu quero terminar aqui dizendo para você, não há melhor lugar para se estar do que na presença de Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu já tomei a decisão na minha vida há 22 anos atrás. Hoje eu não temo a morte, porque eu sei que ela não é o fim. E eu sei que o tempo que nós estamos vivendo são sinais da vinda de Jesus. E aquele que não estiver nele, infelizmente, não entrará no paraíso, não estará com ele na eternidade. Então tome a sua decisão hoje, que você possa parar e ouvir o Espírito Santo de Deus e tomar uma decisão decisiva na sua vida, de servir a Cristo e conhecer o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então é aqui eu encerro deixando a pergunta de Jesus que faz aos seus apóstolos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, quem eu sou para você? Que Deus abençoe a sua vida e compartilhe essa palavra para o máximo de pessoas que você conhece, que talvez precisa conhecer o Cristo de Deus, aquele que morreu e ressuscitou e que está voltando para levar a sua igreja. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua semana e que você possa ser uma luz aqui nessa terra para levar Jesus para todos aqueles que ainda não conhecem o Cristo de Deus. Deus abençoe.